Uma amarga disputa online explode em violência no mundo real. E agora um youtuber popular pode enfrentar a pena de morte. Um casal foi baleado na Strip de Las Vegas, em frente às fontes do Belágio, durante uma transmissão ao vivo. E agora o homem acusado de puxar o gatilho, conhecido online como Sin City Man, pode pagar o preço máximo. Os promotores dizem que Manuel Ruiz disparou 7 vezes e depois tentou desaparecer na multidão. A polícia diz que tudo foi capturado em vídeo, incluindo o momento em que Ruiz supostamente avançou em direção ao seu rival com uma arma na mão. O promotor de justiça do condado de Clark afirma que buscará a pena de morte, a punição mais severa possível. Eu sou Kennedy Walker e vou guiá-los pelos detalhes. Isso é Lei e Crime. Olá. Pode vir aqui rápido? Vamos encarar a parede aqui. Vamos detê-lo rapidamente, ok? Você tem alguma arma consigo ou algo assim? Tudo bem? Você poderia algemar duplamente, se quiser. O vídeo da câmera corporal captura o momento em que Manuel Ruiz é detido e colocado em algemas. Ruiz, um youtuber popular conhecido online como Sin City Man, é acusado de assassinar 2 pessoas em um tiroteio na Strip de Las Vegas. E agora os promotores dizem que estão buscando a pena de morte. O escritório do promotor do condado de Clark informou que buscará a pena de morte para Ruiz, caso ele seja condenado durante a fase de sentença do julgamento. De acordo com documentos judiciais, Ruiz supostamente disparou 7 tiros em Rodney e Tanisha Finley enquanto o casal estava transmitindo ao vivo perto das fontes do Belágio em 8 de junho. Novas imagens de câmera corporal também mostram o momento em que os policiais chegaram ao local apenas minutos depois que tiros irromperam em uma área turística fortemente lotada. Os promotores dizem que Ruiz conscientemente criou um grande risco de morte para mais de uma pessoa, abrindo fogo em um espaço densamente povoado. Eles dizem que vão se basear em documentos judiciais, relatórios policiais, declarações de testemunhas, vídeos e nas próprias palavras de Ruiz para provar isso. Investigadores e colegas criadores de conteúdo dizem que Ruiz tinha uma rixa contínua com Rodney Finley, conhecido online como Finney the Legend. Os dois estavam presos em uma amarga rivalidade online, transmitindo ao vivo ataques verbais, trocando farpas em várias plataformas e construindo seguidores digitais no YouTube alimentados por drama. Supostamente, a disputa começou por uma reivindicação de direitos autorais, mas escalou para ataques mútuos e ameaças pessoais. Jerome, estou aqui fora procurando pelo meu bebê. Eu passei por todas as cenas que existem. Soube que um dos meus maiores fãs está na cidade. Estou louco para vê-lo. Morrendo de vontade de vê-lo. O que vamos fazer, barra de combustível, esta noite? É isso que faremos? Eu estarei lá. Eu não posso acreditar. Você vem à minha cidade e acha que eu não vou aparecer. Você acha que eu não vou aparecer? Eu deveria ter sido o primeiro a ser informado. Certo? Alguém deveria ter me enviado o convite. Senhor Max. Isso mesmo. Estamos do lado de fora. De acordo com um relatório de prisão, Ruiz supostamente fugiu do local do tiroteio, deixando para trás sua camisa, chapéu e arma. Ele supostamente pegou um carro compartilhado, depois caminhou até a casa de um amigo, onde se entregou. Durante o interrogatório, Ruiz alegou aos detetives que agiu em legítima defesa, acreditando que os Finleys estavam armados.
Ele disse à polícia que Tanisha Finley estava dançando em seu rosto e que Rodney parecia estar alcançando sua cintura, o que ele presumiu que significava uma arma. Mas a polícia diz que não foram encontradas armas com ou perto dos Finleys e nenhuma arma foi vista em nenhum dos vídeos transmitidos ao vivo. De acordo com o relatório dos detetives, as filmagens mostravam Manny avançando em direção a Finney enquanto atirava. Ruiz supostamente alegou que não tinha ideia de que os Finleys estavam transmitindo ao vivo e negou fazer ameaças antes do tiroteio. Agora, Ruiz enfrenta 2 acusações de assassinato e, se condenado, os promotores dizem que ele pode ser condenado à morte. E aqui para analisar essa história comigo está o advogado de defesa criminal Josh Tomchek. Josh, muito obrigada por estar aqui hoje. O prazer é meu. Obrigado por me receber. Vamos direto ao ponto. O que normalmente eleva um caso de duplo homicídio a um em que os promotores buscam a pena de morte? O que eles provavelmente estão vendo neste vídeo que leva a isso? Sim, acho que você meio que tocou nesse ponto na própria pergunta. O fato de ser um caso de duplo homicídio. No estado de Nevada, temos o que chamamos de circunstâncias agravantes, ou, mais comumente, nos referimos a elas na prática como agravantes. Existem circunstâncias previstas em lei que tornam um caso passível de pena capital. Provavelmente, o que é mais provável de fazer o Estado apresentar um aviso de intenção de buscar a pena de morte é um caso onde há mais de um homicídio. O caso de um assassino em série é um exemplo principal de um crime elegível para a pena de morte, sendo esta frequentemente aplicada nesses casos. O fato de isso ter acontecido em uma transmissão ao vivo, sabe, na frente de milhares de pessoas online, pessoas em público, é um fator na decisão de buscar a pena capital? Não creio que a transmissão ao vivo influencie na decisão do Estado de buscar a pena de morte. Do ponto de vista probatório, pode torná-los mais propensos a apresentar a notificação de intenção de buscar a pena de morte, porque, como premissa geral, o Estado é mais propenso a abrir um caso buscando a pena de morte em uma situação em que acredita que é mais provável obter uma condenação por homicídio em primeiro grau. Portanto, casos com evidências mais robustas são aqueles em que eles costumam apresentar uma notificação de intenção de buscar a pena capital. E você mencionou uma palavra importante, intenção. Sei que essa é uma palavra crucial usada pelos promotores ao julgar esses casos. A intenção de um assassinato muda quando ocorre durante uma transmissão ao vivo? Isso sugere performance ou premeditação aos olhos de um júri. Como advogado de defesa, eu poderia argumentar que, se fosse premeditado, ele não teria feito isso em uma transmissão ao vivo. Então, existem diferentes maneiras de interpretar a situação. Isso indica que não foi planejado. Mas, do ponto de vista de um promotor, o fato de alguém estar transmitindo um ato ao vivo não tira a capacidade deles de argumentar que é premeditado. Em Nevada, temos a definição de premeditação, intencionalidade e deliberação, todas necessárias para um assassinato premeditado de primeiro grau, é como chamamos. Nossa lei afirma que isso pode ocorrer tão rápido quanto pensamentos instantâneos. Então, a decisão de passar de atirar em uma pessoa para atirar em uma segunda pessoa é por si só algo que o Estado pode argumentar como um fator na premeditação. Agora, tudo isso começou por causa de uma suposta rivalidade online. Sabemos que rivalidades podem ser caóticas, mas em que ponto as ameaças digitais se transformam em fundamentos legais para essa premeditação de que acabamos de falar ou malícia? Eu acho que certamente dá ao Estado um motivo, algo para argumentar que há um motivo para o crime acontecer. O Estado não precisa provar o motivo, mas quase sempre apresenta um quadro completo da alegação, que normalmente envolve um motivo. As pessoas só matam outras pessoas se tiverem um motivo. Então, coisas como uma rivalidade, troca de insultos, seja digitalmente ou pessoalmente, certamente dão origem àquele motivo pelo qual alguém comete um ato violento. Em casos como este, quanto o promotor precisa mostrar que o assassinato foi motivado por mais do que uma reação no calor do momento, especialmente quando a autodefesa é alegada? Você mencionou que eles não precisam provar o motivo, mas como funciona a alegação de autodefesa do Sr. Ruiz nesse caso? Não tenho conhecimento suficiente sobre os detalhes deste caso para avaliar se a alegação de autodefesa é viável ou não. A autodefesa é uma coisa interessante, porque se ele alegar isso, o Estado, então,
tem que provar que ele não agiu em autodefesa. Mas nosso padrão de autodefesa em Nevada é meio que um padrão comum do dia a dia, o que eles fariam nessa circunstância. E se alguém está agindo sob a crença de que está prestes a ser gravemente ferido ou morto e toma uma ação violenta em resposta a isso, isso é legal. Isso não é um assassinato em primeiro grau. Isso é um homicídio justificável. Eles teriam que mostrar, no entanto, que havia em sua mente, naquele momento, uma crença real, mesmo que equivocada, de que ele estava prestes a ser substancialmente ferido ou prejudicado. Se o júri não acreditar que uma pessoa comum, nas mesmas circunstâncias, teria ou deveria ter agido daquela maneira, então não é um caso de autodefesa. Fica muito mais fácil para o Estado argumentar que é um assassinato em primeiro grau. Calor da paixão é diferente. Um assassinato por calor da paixão em Nevada é o que chamamos de homicídio voluntário. Um crime de homicídio voluntário é aquele em que o assassinato é intencional, mas há uma razão para isso. Você flagra seu cônjuge envolvido em um relacionamento sexual com outra pessoa, você encontra seu vizinho prejudicando um de seus filhos. Você pretende matá-los nessa circunstância, mas há algum tipo de provocação que dá origem a isso. E dado que todo esse tiroteio e o acúmulo para ele foram capturados em câmera, estou apenas me perguntando. Você sabe, um advogado pode argumentar qualquer coisa, mas aposto que isso torna as coisas muito mais complicadas porque, independentemente do argumento, eles têm prova em vídeo bem ali. Em outras palavras, em 2025, os promotores estão lidando com transmissões ao vivo como costumavam lidar com o testemunho de testemunhas oculares, pensando em um contexto mais amplo. Sim, quero dizer, é muito mais difícil argumentar que as coisas aconteceram de uma maneira factual quando são retratadas em vídeo. Como antigamente, quando uma testemunha diz algo, você pode contradizê-la com o depoimento de outra testemunha. Não importa realmente o que as testemunhas dizem se está retratado em vídeo. O júri pode ver por si mesmo. Então, isso facilita muito do ponto de vista probatório, provando que o crime aconteceu. O importante não é quem fez isso, mas sim por que aconteceu. Uma característica interessante de uma rivalidade online que se desenvolve com o tempo é que, por definição, provavelmente não é algo feito no calor do momento, já que está sendo construída por um longo período. Assassinatos no calor da paixão são algo que acontece muito rápido, sem tempo para deliberar e pensar no curso de ação. Mas se o Estado conseguir apresentar evidências de que há insultos indo e vindo e há uma razão para isso se acumular, isso tira a capacidade da defesa de argumentar que é um assassinato no calor da paixão. Existe o perigo de isso se tornar mais um julgamento por momento viral do que um julgamento por fato? Como evitar que um júri seja influenciado pela emoção em vez das evidências? Não acredito que isso seja um fator, especialmente com os júris de Las Vegas. É importante saber que quase tudo que ocorre em Las Vegas é registrado em vídeo. Eu sempre digo aos meus clientes, não conte uma história falsa, pois você sabe que estará em vídeo, principalmente coisas que acontecem na strip, em cassinos e áreas de alto tráfego. Vai estar em vídeo, e neste caso, aparentemente, havia alguém lá filmando. Isso é apenas evidência. Não é diferente de outras evidências. O júri pode vê-la, considerá-la, e os advogados podem discuti-la. E na medida em que o réu possa testemunhar, ele pode falar sobre o que estava acontecendo em sua mente. Outros podem falar sobre seu estado de espírito no momento, mas evidência é evidência. Vamos falar mais sobre a versão dos eventos do Sr. Ruiz. De acordo com as autoridades, Ruiz alega que pensou que os Finleys estavam armados, porém nenhuma arma foi encontrada. Em Nevada, até onde vai a alegação de autodefesa quando a ameaça percebida é baseada em suposição? Então tem que ser algo real e tangível ao qual você possa apontar. Mas a verdadeira questão é, o que se passa na mente dele naquele instante? Ele realmente acredita que está prestes a ser substancialmente prejudicado ou morto? E tem que ser pela perspectiva do que uma pessoa comum naquela situação faria. Então, se ele inventar uma história completamente implausível e que desafia a lógica do que uma pessoa normal naquela circunstância veria, pensaria ou sentiria, provavelmente ele não terá um bom argumento de autodefesa.
Uma das coisas interessantes sobre a lei de Nevada é que, se ele estiver agindo sob a crença de boa-fé de que está prestes a ser ferido ou prejudicado, mesmo que esteja errado, ainda pode ser uma alegação de autodefesa. Um exemplo: se alguém invadir minha casa e tirar um objeto, e eu acreditar que é uma arma, e atirar neles e descobrir que era um celular, estou agindo nessas circunstâncias, essa versão limitada dos eventos, de uma maneira que é razoável. A maioria das pessoas poderia descrever esse cenário e dizer que precisam se comportar de determinada forma. Eu preciso usar força ou violência. Caso contrário, estarei morto. Mesmo que eu esteja errado sobre a presença de uma arma, ainda se qualifica como legítima defesa. Ele pode alegar isso. O júri vai ter que decidir o que ele estava realmente pensando e se é razoável. O fato de Ruiz ter se aproximado deles em vez de recuar completamente poderia minar sua defesa? Em Nevada, para uma alegação de autodefesa ser válida, você não pode ter sido o agressor inicial. Então, se ele se aproxima da situação e inicia a confrontação, não é uma alegação de autodefesa viável. Se ele se aproxima deles e conversa, retire o senhor Ruiz desta circunstância. E eu posso imaginar uma diferente, onde eu me aproximo de você, por exemplo, e estou apenas tentando ter uma conversa com você, e de repente você me ameaça e eu acredito que você vai atirar e me matar. Eu provavelmente poderia fazer uma alegação de autodefesa nesse cenário factual. Mas se ele os confrontou com raiva ou os ameaçou, ele realmente não pode dizer que está agindo em legítima defesa perfeita ou um homicídio justificável nesta circunstância, porque ele é o agressor inicial. Claro, qualquer coisa pode acontecer. E tenho certeza que você já viu ou tentou muitos casos onde parece estar inclinando para um lado e acaba indo para outro. Mas o que discutimos aqui sobre legítima defesa, ele supostamente se aproximando do suspeito ou das vítimas desarmadas, de acordo com a polícia, isso parece bastante claro e definitivo. O que você acha? Bem, não sabemos. Eu não conheço o suficiente sobre os fatos do caso. Não vi os vídeos em detalhes. Eu só vi o que foi retratado em notícias gerais. Eu não li nenhuma declaração. Eu não sei se houve ameaças envolvendo uma arma anteriormente. E eu não sei se isso se aplica a este caso ou não. Mas vamos imaginar um cenário onde há uma discussão digital, nas redes sociais indo e voltando, uma rivalidade ao longo de um período de tempo. E durante o curso disso, uma das partes envia uma foto de uma arma de fogo ou diz: da próxima vez que eu te ver, vou te atirar, ou algo assim. E então, na próxima vez que eles se encontram, a pessoa que acaba respondendo com força letal pode ter uma reivindicação. Olha, ele me ameaçou antes, ele tinha uma arma, eu já o vi com ela pessoalmente antes. Eu sabia que havia a possibilidade dele sacar uma arma e me atirar. Esses fatores poderiam embasar uma alegação de legítima defesa, mas não possuem informações suficientes sobre o caso para determinar se isso se aplica. Mas digamos, hipoteticamente, que esse seja o caso, certo? Então você ainda não poderia argumentar? Bem, então se você os viu no meio da rua, por que não foi para o outro lado? Por que você não pediu ajuda? Por que supostamente você se aproximou deles com uma arma? Claro, em Nevada, as pessoas não têm o dever de recuar. Ele não teria que fugir. Mas veja, os fatos deste caso vão acabar revelando quais são os argumentos de ambos os lados. Tenho certeza de que os advogados de cada lado terão perspectivas diferentes das coisas. Conheço os advogados envolvidos neste caso. Eles são muito experientes e talentosos. Os advogados de defesa farão o melhor pelo cliente, enquanto a acusação apresentará o melhor caso possível. A acusação demonstra confiança no caso ao apresentar a notificação de intenção de buscar a pena de morte. O que o júri finalmente acredita vai ser ditado pelo que a evidência é no julgamento. Bem, vamos falar mais sobre o júri. Quão difícil será encontrar um júri imparcial quando as imagens já se tornaram virais e ambos os homens têm um grande número de seguidores? Sim, então uma das coisas que o processo de seleção do júri em Nevada, em um caso capital, faz é falar sobre a atenção da mídia. Você viu este caso na mídia?
Seguidores nas redes sociais de qualquer um desses indivíduos certamente não poderão fazer parte do júri. Nosso grupo de jurados é grande o suficiente para encontrar indivíduos que não os seguem nas redes sociais como YouTube ou Instagram. Pessoas que viram extensas reportagens relacionadas a isso e viram o vídeo, os advogados e o tribunal terão a oportunidade de esclarecer isso para determinar se ainda podem ser justos. Nosso processo de seleção em um caso em que o Estado está buscando a pena capital é muito maior do que um em que não está. Então, temos que fazer o que chamamos de qualificação de morte de um júri. Então, todos que estão nesse júri preencherão um questionário. Serão feitas perguntas sobre a cobertura do caso. Serão feitas perguntas sobre seus sentimentos em relação ao caso. Serão feitas perguntas sobre seus sentimentos quanto à pena de morte. Ambos os lados poderão fazer perguntas abertamente. Seria preciso muito para burlar esse processo e acabar em um júri, se você tivesse uma predisposição para um lado ou outro. Entendo. Isso faz sentido. Só estava me perguntando, dado o seu segmento, se de certa forma isso o tornou uma figura pública, ou até mesmo um instigador percebido. Sim, talvez, mas é provável que essas pessoas sejam impedidas de chegar perto do júri. O tribunal buscará pessoas justas, imparciais e equilibradas. Eles terão que fazer perguntas, responder tanto por escrito quanto pessoalmente em um tribunal aberto, tudo sob juramento. Então, o fato de alguém ser uma figura pública, isso não é novidade em Nevada. Em Las Vegas, muitos casos envolvem pessoas conhecidas na comunidade que enfrentam acusações criminais. Então, o tribunal está muito bem equipado para lidar com isso. E os advogados sabem exatamente como fazer essas perguntas e esclarecer isso. Você espera que este caso vá a julgamento ou a ameaça de pena de morte poderia ser usada como alavanca para um acordo de confissão? Sim, eu realmente não posso dizer. Em outras palavras, estatisticamente, uma porcentagem mínima dos crimes graves registrados no condado de Clark resulta em julgamento por júri. É um número muito baixo. Dos que vão a julgamento, costumam ser aqueles em que as apostas são bem mais altas. Se o senhor Ruiz chegasse ao Estado e se declarasse disposto a se declarar culpado por 2 acusações de assassinato em primeiro grau, em troca de remover a pena de morte da negociação, o Estado consideraria fortemente isso, embora não possa afirmar que concordaria. Não há motivo para ir a julgamento agora, pois ele está disposto a aceitar a responsabilidade e pegar uma sentença de prisão perpétua, por exemplo. Não sei se isso está nos planos. Desconheço a posição do Estado e não estou pessoalmente envolvido no caso. Eu não sei nada sobre o desejo do Sr. Ruiz de se declarar culpado ou de aceitar a responsabilidade. E eu não sei nada sobre o desejo do Estado de levar isso a julgamento. No final das contas, é decisão do Estado resolver o caso. Eles teriam que fazer uma oferta. Ele não pode ser condenado à morte por meio de um acordo. Teoricamente, ele poderia se declarar culpado no tribunal. E o Estado ainda poderia buscar a pena de morte diante de um júri na fase de penalidade. Mas acho improvável se ele quisesse se declarar culpado. E me fale mais sobre isso com a pena de morte. Teria que ser unânime em relação a isso? Ou é apenas a maioria? Como isso funciona? Como o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América frequentemente afirmou em decisões publicadas, a morte é diferente. Portanto, a avaliação de um caso de pena de morte é diferente, tanto em termos do que permite que ele seja elegível para a pena de morte, quanto ao procedimento que é aplicado. Então, em Nevada, quando alguém é acusado de um crime capital, um que é elegível para a pena de morte, e o Estado está buscando a pena de morte, se for a julgamento, esse julgamento acontece em 2 partes. Nós chamamos de fase de julgamento. É a fase inicial. Antes era conhecida como a fase de culpa. É onde eles determinam se essa pessoa é culpada de homicídio em primeiro grau. Se na fase de julgamento o júri voltar com pelo menos um veredito unânime para homicídio em primeiro grau, eles então prosseguiriam para uma fase de penalidade. Se o júri voltasse com 2 acusações de homicídio em segundo grau, o que seria seu direito de fazer em uma fase de julgamento nunca iria para uma fase de penalidade, porque ele não seria mais elegível para a pena de morte. Mas se um júri o considerar culpado de homicídio em primeiro grau, entra na fase de penalidade.
E na fase de penalidade, o Estado apresenta suas evidências agravantes, as evidências que o tornam elegível para a pena de morte. O júri precisa concordar com essa evidência agravante, além de uma dúvida razoável, da mesma forma que fariam em um julgamento para condenar alguém. E isso precisa ser unânime. No entanto, uma vez que essa evidência é apresentada, a defesa tem a oportunidade de apresentar o que chamamos de evidência de mitigação ou atenuantes. E isso pode ser qualquer coisa. Eles não precisam ser unânimes em sua descoberta de evidência atenuante. E nenhum júri jamais precisa dar a pena de morte, mesmo que acreditem que o Estado provou o caso além de uma dúvida razoável, mesmo que acreditem que o Estado provou as circunstâncias agravantes em uma fase de penalidade. E mesmo que apenas uma pessoa acredite que há um fator atenuante, eles ainda podem não impor a pena de morte. Esse é o direito deles. Bem, este é um caso que estaremos acompanhando de perto. Josh, muito obrigada por estar aqui hoje. O prazer é meu. Tenha um ótimo dia. Manuel Ruiz está preso sem fiança no centro de detenção do condado de Clark. Sou Kennedy Walker, para Law and Crime.